Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindo aí ao primeiro exercício da lista sobre propriedades coligativas, tá? Então, nessa semana, 3 temas foram escolhidos pelos que participaram lá da minha enquete. Dá uma olhadinha na descrição, tá? Na enquete saiu reações orgânicas, estrutura atômica e propriedades coligativas. E este aqui é o primeiro exercício de propriedades coligativas. A lista está na descrição. Olha lá, se te interessar, volta depois da vinheta. É isso aí, professor Ricardo Marconato aqui com vocês para resolver mais um exercício de química nesse canal, onde o foco é resolver exercícios de química, lógico, com a minha visão, com a minha forma de resolver. Podem existir, dependendo das questões, inúmeras outras formas de resolver. Se você gostar da forma como que eu resolvo, como que eu trago conteúdo para vocês, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, se quiser ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Também te dou a opção de me seguir lá na rede social Instagram, né? Então estou colocando ali alguns materiais e vídeos também no IGTV para você ver na vertical aí no seu celular, beleza? Vamos agora para a resolução do exercício. Então aqui tema propriedades coligativas, primeiro exercício dessa listinha que tem 5 exercícios, 5 vídeos, um para cada exercício, né? Então ela diz o seguinte, ó, considere em determinada temperatura T, considere que, né, em determinada temperatura, a P seria a pressão de vapor da água pura, P1 seria a pressão de vapor de uma solução aquosa cuja concentração em relação a dado soluto é C1, concentração 1, e P2, a pressão de vapor da solução aquosa cuja concentração em relação ao mesmo soluto, então não interessa qual é, mas são duas soluções com o mesmo soluto, só que agora a concentração na situação 2 aqui é 2 vezes a C1, é o dobro da C1. A essa temperatura T tem-se que, aí aqui vem uma série de comparações entre a pressão, se elas são iguais, quem é maior que quem, né? Então quando a gente está falando de propriedades coligativas, tá? O que são as propriedades coligativas? São 4 influências que a gente vai ter quando eu coloco um soluto não volátil em um solvente, né? Quando eu faço uma solução de um soluto não volátil, esse soluto interfere em algumas características do solvente. Então, algumas propriedades, né, do solvente são alteradas pela presença do soluto. Quais são? Né? E isso tem relação não com o soluto, mas com a concentração de partículas que eu tenho dissolvidas ali na solução. Partículas podem ser moléculas ou íons, tá? Então, se eu aumento a concentração de soluto, tá? Aqui a gente está vendo que tem duas reações com quantidades diferentes de soluto, concentrações diferentes, né? Então, quando eu aumento a concentração, eu altero a pressão de vapor, vamos chamar aqui de PV, a temperatura de ebulição, vamos colocar primeiro a temperatura de congelamento. Temperatura que a substância congela, que o solvente congela, a temperatura que o solvente entraria em ebulição, que é um E agora de ebulição, e a pressão osmótica, que ela é representada por π. Esse π é pressão osmótica, tá? Essas 4 características são influenciadas. E como que elas são influenciadas? Quanto maior a concentração, menor vai ser a pressão de vapor em relação ao solvente puro, menor vai ser a temperatura de congelamento, né, de fusão e solidificação em relação ao solvente puro, maior vai ser a temperatura de ebulição e maior vai ser a pressão osmótica, tá? Então, se eu comparar o solvente puro, uma solução apenas com o solvente puro, a solução vai ter menor pressão de vapor, menor temperatura de congelamento, maior de ebulição e maior pressão osmótica. Se eu estiver comparando duas soluções do mesmo solvente, tá? A que for mais concentrada vai ter esses efeitos mais evidentes, tá? Então, se é redução da pressão de vapor, a mais concentrada vai reduzir mais, tá? Se for aumentar a temperatura de ebulição, a solução mais concentrada vai aumentar mais. Então, quanto maior a concentração, maior o efeito, maior a distância entre o que era o solvente puro e o que é essa solução mais concentrada. Então, aqui a gente está trabalhando com uma
o solvente puro, com uma concentração mais diluída, que é a C1, e uma solução mais concentrada, que é a situação onde é 2C1, é o dobro da C1. Então, como que vai se comportar aqui, ó, a pressão, porque todas as alternativas estão a pressão sendo comparadas. Então, a pressão de vapor da água pura ou das soluções. Então, como é que vai ser a pressão de vapor da água pura, a pressão de vapor na situação 1 e a pressão de vapor na situação 2, tá? Então, a do solvente, ela vai ser sempre maior do que a pressão de vapor das soluções, ó. Quando eu tenho uma solução, eu aumento a concentração, eu tenho a menor pressão de vapor. Então, a pressão do solvente vai ser sempre maior do que a pressão das soluções, tá? Independente da quantidade de soluto que eu coloco. Entre a 1 e a 2, eu tenho a 1 numa concentração menor que a concentração da situação 2. A 1 é a metade da concentração do 2. Então, quanto mais concentrado, menor vai ser a pressão de vapor, tá? Então, a pressão de vapor 2, por ser uma solução mais concentrada, vai ser menor que a solução na pressão 1, que leva à pressão 1. Então, a pressão de vapor 1 vai ser maior que a pressão de vapor 2, porque a concentração aqui é menor. Então, o efeito vai ser menos evidente, tá? Então, essa é a ideia. Pressão do solvente, seguido da pressão da solução mais diluída e seguido, por fim, da pressão de vapor da solução mais concentrada. Com base nisso, a gente olha e consegue já responder direto aqui, né? Ó, letra A, tá? A letra A pega justamente este ponto aqui, ó. A pressão 1 é maior que a pressão 2, por quê? Porque na pressão 1 eu tenho menos soluto. Se eu tenho menos soluto, o efeito vai ser menor do que quando eu tenho mais soluto. Então a ideia é que quanto mais soluto, mais vai ter o efeito. Mais vai abaixar a pressão de vapor, mais vai abaixar a temperatura de congelamento e assim por diante, tá? Todas as outras, então, estão erradas aí. Apenas a A traz para nós a opção correta para as propriedades coligativas, aí no caso, para a pressão de vapor. Beleza? Então esse é o exercício 1. Depois a gente faz os demais. Vamos pro fechamento? E o fechamento nessa nova fase é aqui nesta tela que eu uso para abrir e para fechar os vídeos, agradecendo aí a sua presença. Se você assistiu até agora, até o final, é muito importante aí para o canal, para o YouTube entender que o vídeo tem qualidade. Eu espero estar entregando qualidade. Se eu não tiver, ou se eu tiver, né, deixa aí o comentário, diz aí para mim se você gostou ou não gostou do vídeo. É importante essa interação também para que o YouTube entenda que é um conteúdo de relevância e possa sugerir aí para outras pessoas que de repente estejam precisando. Beleza? É isso aí, obrigado, até a próxima.